Antes de mais nada, vou começar falando, né? Eu sou o CEO da agência 8Com, é uma agência de organização de eventos no mundo corporativo. A gente tem hoje 28 anos de eventos no Brasil, 3 anos de eventos com a nossa base em Lisboa, em Portugal. Então, assim, a gente atende toda a América do Sul, com a base no Brasil em São Paulo, e atendemos a Europa com a base em Lisboa, atuando em Portugal, França, Espanha e Itália. Então, esse é um pouquinho da 8Com. Se você quiser saber mais, depois você acessa as nossas mídias sociais, acompanha os eventos que a gente faz. Mas o objetivo aqui não é te vender 8Com, é sim te preparar com um checklist para organizar um evento corporativo. Então, com base nisso, nós vamos começar pelo que eu chamo de a primeira coisa, a base do evento. Então, para você fazer um evento, o que você precisa? Precisa de muita coisa? Precisa, mas a primeira coisa que você precisa é um local para organizar o evento. Então, dentro do teu checklist, você tem a prioridade de, primeiramente, falar de um local com o teu cliente. Então, o teu cliente chegou e falou, bom, eu não tenho lugar, então você tem opções do que fazer. Primeiro, procurar espaços de eventos, e aí você pode procurar centros de congressos, você pode procurar aluguel de salas, você pode procurar um buffet, você pode procurar um hotel, um navio, fazer um evento dentro de uma tenda, em algum lugar, ou até mesmo um pavilhão, né, um pavilhão de eventos, como a gente tem aí vários espalhados pelo Brasil, pelo mundo, na verdade. Ou se o seu cliente também tiver uma base, então ele define, eu quero fazer um evento dentro do escritório. Perfeito. O que acontece quando você define o evento em termos de local? Você passa aí a ter toda uma estrutura que você vai ter que trabalhar para atender a demanda desse local. Eu não vou me aprofundar em que tipo de local seria. Acho que o objetivo aqui é pontuar tudo que você precisa ter agora nesse local. Então, a primeira coisa que vem depois disso que você tem que pensar é qual é o meu público-alvo, né? Quem serão as pessoas que eu vou atender? E com base no perfil do público-alvo, a gente consegue definir várias coisas. Primeira coisa é tipo de alimentos e bebidas, né? O evento é de manhã, é de tarde, à noite. O que eu vou oferecer para as pessoas que vêm para o evento? O evento dura 1 hora, o evento dura o dia inteiro. São padrões que você tem que contemplar dentro da estrutura do evento. E aí, para isso, eu vou te definir quais os tipos de alimentos e bebidas que você tem dentro desse primeiro momento para levantar um orçamento. Você tem o Welcome Coffee, que seria um café da manhã receptivo. As pessoas vêm para o evento, elas primeiro fazem esse café da manhã, e aí depois desse café da manhã, elas começam o evento. Você tem um próprio café da manhã, que pode ser, eu vou fazer um evento no hotel, então eu quero que as pessoas venham mais cedo, façam o café da manhã no próprio café da manhã do hotel, e depois venham para a sala do evento. É um modelo. Eu quero café da manhã dentro da sala do evento, onde as pessoas vão fazer o evento e vão tomar o café da manhã também. É um outro perfil. Um coffee break, para você que já participou de evento, óbvio que você deve saber que existem aquelas paradinhas, aqueles breaks. E nesses momentos de coffee break, as pessoas têm um intervalo de 15 a 20 minutos e vão lá dentro do cardápio que está disponível. Eu não vou me aprofundar também no cardápio, é um tema para outro vídeo, né? Que tipo de cardápio a gente escolhe, mas só para você saber que nessa pausa tem lá um pequeno cardápio para as pessoas reporem as energias. Depois do coffee break, a gente tem uma outra possibilidade. Lembrando, eu não estou falando em ordem, na verdade eu estou falando uma sequência de tipos de alimentação. Isso pode ser distribuído de acordo com o momento que você quiser
respeitando, obviamente, a ordem de início do evento. Um brunch, quando a gente fala do brunch, é o quê? Seria um café da manhã reforçado, é para aquele tipo de evento onde você não tem condições de parar para fazer um almoço, você tem um tempo mais reduzido, mas você precisa dar uma reforçada na alimentação. Então, um cardápio de brunch cabe muito bem nessa receita. Depois a gente tem o próprio almoço, e aí você tem diversos perfis de cardápio de almoço, mas seria na pausa do período entre meio-dia e 2 horas, geralmente é o que os eventos adotam como padrão. Aí a gente tem uma outra possibilidade de evento de alimentação mais para o final do dia, a gente está falando aí de um coquetel receptivo ou um welcome drink. E o que seria isso, mais ou menos? Se a gente estiver falando de welcome drink, é um receptivo com bebidas. Imagine que você vai para o evento e aí você chega lá no evento e as pessoas vão ser recebidas com um coquetel de frutas, com champanhe, com prosecco. E isso acontece no período de 1 hora mais ou menos, e na sequência as pessoas já entram em sala. Se a gente estiver falando de um coquetel receptivo, aí a coisa já é um pouco mais aprofundada, porque a gente tem, além das bebidas, geralmente, vou falar de bebidas mais para frente, mas assim, a gente tem misturado, né, um misto de bebidas receptivas com alguns canapés, alguns petit fours, que são pequenas porçõezinhas de comida que vão ser servidas nesse período que antecede o evento. E a gente tem também os jantares, né? Então, os jantares, eles acontecem, obviamente, pós-evento, né? Apesar de existirem eventos que a gente tem o jantar e ainda tem uma continuidade, ou eventos que o próprio evento é um grande jantar, e aí também os cardápios são diferentemente proporcionais à grandeza e escala do teu evento. Então, para isso, para a gente falar de alimentos, você precisa ter como fornecedor um buffet da tua confiança, alguém que realmente você sabe que você vai entregar e ele vai administrar muito bem toda essa logística, né, de servir, de preparar, de ter sabor e assim por diante. Bebidas, né? Bebidas é muito fácil a gente conceituar, né? A gente pode dividir em 3 períodos, né? Que seriam bebidas matinais, geralmente a gente está falando de café, suco, água, leite, chá, que são as bebidas que são servidas no primeiro momento da manhã. Aí um outro conceito que eu trabalho, que é um conceito de bebidas de meio-dia, que já entra aí, além do suco, água, refrigerante, pode entrar uma cerveja, pode até entrar um vinho, né, e até uma caipirinha, dependendo se a gente está falando de um evento onde a gente vai proporcionar um churrasco, então a bebida vai casar nesse sentido, mas são bebidas que tem mais esse perfil, é um perfil misto, né, na minha opinião, que ela engloba um pouquinho do que é servido de manhã, também um pouquinho do que vai à noite e assim por diante. E aí as bebidas noturnas, né, que além de trazer todo o leque do meio-dia, né, ela enfatiza aí mais no vinho, se você for fazer um jantar um pouco mais trabalhado, que aí pode ser um vinho tinto, um vinho branco, um prosecco. Você tem aí também a parte de batidas, se a gente estiver falando de uma noite mais adentro, ou seja, uma noite festiva, coquetéis, uma infinidade de destilados, uísque, vodka e assim por diante, dependendo também, obviamente, do perfil do evento. Então, assim, esse é um pouquinho da parte de A e B, né, alimentos e bebidas, que geralmente estão dispostas dentro dos cardápios dos locais, dos eventos que provavelmente você vai contactar. Mas eu vou fazer um evento, sei lá, no quintal da chácara. Então é muito simples, você vai traçar o perfil do teu evento, né? Vai ser um churrasco, vai ser uma balada, e aí você escolhe o cardápio. Mas se a gente está falando do mundo corporativo, provavelmente o teu relacionamento vai ser com um profissional da área, seja
um local que já tem a estrutura toda, com buffet e assim por diante, onde você vai falar com o maître, onde você vai falar com o chefe, ou se você estiver falando, por exemplo, de um hotel, ele também vai te oferecer toda a linha de banquetes completa. Caso não, eu vou fazer o evento na chácara, vamos usar esse exemplo, né, mais ou menos. Então você vai precisar de um buffet que vai te dar assistência para que você possa aí realmente extrair um bom cardápio e ter um bom atendimento na hora de servir todo mundo. Então, dentro do mundo corporativo, tem uma coisa muito importante quando você vai pensar aí nesse checklist base, que é nós vamos fazer a cobertura cinematográfica, fotográfica do evento, sim ou não? Então, isso é uma coisa que você já tem que ver logo de cara com o cliente. E, para isso, a gente tem duas equipes, ou às vezes a mesma empresa, com uma única equipe, ela consegue atender essa demanda, que seria a equipe de filmagem, a equipe de fotografia. Então, o que você precisa entender dentro desse conceito de filmagem e fotografia? Para que você saiba o que fazer, o que orçar, é necessário que você tenha uma conversa com o teu cliente da seguinte forma. Nós vamos fazer uma filmagem ou foto parcial do evento. O que seria isso? Eu vou eu só quero um receptivo. Depois uma coisa, um conteúdo mais privativo. Então eu quero só no receptivo, que eu chamo de filmagem parcial. Uma filmagem completa. Então uma outra modalidade. Então eu vou filmar o evento como um todo, desde o seu início até o seu fim. Uma outra modalidade que a gente tem também, que é a transmissão simultânea. Ela pode acontecer sem que necessariamente haja algum registro daquele momento. Não, eu só quero causar um impacto inicial, então eu quero lá uma pessoa, um tripé, uma câmera, filmando as pessoas quando chegam para ver a reação delas no telão. Essa é uma possibilidade. A gente tem aí também, dentro do esquema da filmagem, nós temos a filmagem completa, ou seja, do evento todo, com edição no local. Bom, o que é uma filmagem completa com edição no local? É uma equipe de câmeras fotografando, filmando, mandando essas informações de tempos em tempos para uma mesa de operações de filmagem, onde a gente tem lá um diretor de ilha de edição, um diretor de corte, um editor, que vai estar pegando aquele material todo e já compilando isso em dados, ou seja, fazendo isso de forma já sequencial, gradativa, com os trechos que eu preciso, isso aqui eu tenho que colocar no vídeo e assim por diante, para que já se tenha uma edição completa do material, que geralmente, quando a gente faz isso no evento, é porque ele vai ser apresentado em algum momento ou em alguns momentos do evento. Vou dar um exemplo aqui só para você visualizar. Então, eu tenho um evento de 3 dias, eu tenho lá filmagem e edição acontecendo diariamente e ao final de cada dia eu passo um vídeo release do que aconteceu no dia inteiro. E depois eu tenho um outro vídeo que eu vou usar, que é um vídeo geralmente motivacional, uma retrospectiva do evento, dos objetivos, que eu vou usar para fazer o encerramento do evento usando todo o material colhido ali. Então, você precisa definir muito bem essas frentes de operação, até porque existe uma outra modalidade que a gente pode colocar aí numa cobertura completa de cine, foto, do evento com transmissão simultânea. Então, isso também agrega já uma outra estrutura, uma outra disposição, ou seja, eu vou estar colhendo material gravado e, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo transmissão de material que talvez nem entre na ilha de gravação, que seria, por exemplo, o palestrante está falando e eu preciso de uma câmera full time, porque eu tenho um auditório para 2 ou 3 mil pessoas e essa câmera tem que estar o tempo todo seguindo esse palestrante para que a imagem dele possa estar nos telões.
Então, essa é uma possibilidade quando a gente costuma usar a transmissão simultânea também dentro do evento. Óbvio que as imagens da transmissão simultânea também podem ser agregadas, mas também não. Então, é bom você ter exatamente esse discernimento junto do teu cliente, do que ele está esperando e o que ele quer proporcionar em termos de experiência para o público dele. Seguindo aí na linha dos eventos, e aí eu vou focar realmente no mundo corporativo, né? Que é um equipamento que, para mim, tem que ter em todo evento, e existe, acredite, existem clientes que querem dispensar esse item, mas a gente realmente é muito firme nesse quesito para que a gente possa ter uma segurança completa dentro do evento. Então, eu estou falando do item gerador, né? Um gerador, para você que talvez nunca tenha trabalhado com um, ele tem diversos tamanhos, diversas potências, mas ele tem uma grande finalidade, que é se a luz do local onde você está, a rede local, cair, o teu gerador vai proporcionar energia elétrica e vai fazer com que o teu evento não pare. Então, para mim é importante você ter noção que o gerador é indispensável dentro do evento do mundo corporativo. E aí você fala, pô, mas como é que eu vejo o gerador? Que tipo de gerador? Como eu te falei, tem vários tipos, vários tamanhos e várias finalidades, mas o intuito de você usar um gerador e ter a cobertura do gerador é saber que o teu gerador tem que suprir toda a energia que você vai consumir dentro do teu evento enquanto ele estiver acontecendo. Então, se você, eu vou dar exemplos aqui, você coloca lá uma estrutura que você vai precisar de 50 amperes de consumo de energia. Você vai procurar um gerador mais próximo, ou, aliás, eu sempre gosto de uma sobra, então, por exemplo, se eu for gastar 50 amperes de energia, 50 kVA, né, na verdade, dentro do evento, eu vou estar usando um gerador de 80 kVA. Por quê? Para a gente ter sempre uma sobra, a gente tem picos de energia dentro do evento, e aí a gente trabalha com esse contexto. Aí, beleza, você vai, contrata o gerador, mas tem coisas que você, como organizador, como produtor, também tem que pensar, né? E o principal delas é uma coisa que a gente se depara muito, que é, eu vou fazer um evento em um determinado local. Só que eu tenho que parar o gerador, sei lá, a 30, 40 metros, ou até 100 metros do local, já aconteceu. E aí eu estou negociando com o fornecedor do gerador, e se ele não perguntou, então provavelmente ele vai perguntar, mas por que eu já estou te falando isso agora? Porque você vai precisar ter esse número na hora que ele te perguntar para você poder desenvolver o orçamento e não ter que voltar no local e falar, não, tem que pegar um cabo de tanto. Então, assim, é o tamanho da extensão, da onde o gerador pode ficar alocado, mais o cabo para sair do gerador e chegar até a central elétrica do local que você vai estar usando para fazer teu evento. Então, presta muita atenção nisso, porque faz toda uma diferença. E aí, tem uma outra coisa também que eu penso sempre quando eu estou falando de gerador, que são as conexões, né? Porque ter só o cabo é uma coisa, mas você precisa saber como é o quadro de luz. Aliás, o ideal sempre é você conversar com o local, com o eletricista do local, saber como geralmente são feitas as conexões do gerador com o local, para que você tenha todas essas informações também na hora de você levantar um orçamento a respeito disso. Então, muita atenção. Outra coisa que eu também me preocupo muito eu acabei de dar um exemplo que o gerador vai ficar a 100 metros dali e o cabo vai circular por uma área X que você desconhece. É ter a proteção, primeiro, do cabeamento e, segundo, das pessoas que transitam pelo local.
Então, no mercado, existem umas canaletas onde você vai abrindo, vai passando o cabo, vai fechando, e elas já têm um formato de rampa. Às vezes, só isso resolve. Aliás, essas canaletas servem também para, nos ambientes de ar livre, passar todo o cabeamento de som, luz, projeção. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas existem também situações onde você tem que isolar o gerador por estar numa área de convivência. Então, aí você tem que trabalhar com gradil, a gente vai falar de gradil mais para frente, ou organizador de fila, que não é muito aconselhável, mas também serviria, para que você tenha uma certeza de que tudo está protegido, tudo está devidamente orientado nesse sentido, no quesito gerador. E passamos, então, adiante falando de um outro item que sempre está presente em 99% dos eventos, não importa o tamanho desse item, mas ele alguma coisa tem. E a gente está falando de cenografia, né? Então, dentro de cenografia, o que a gente pode entender por cenografia? É tudo que você vai colocar naquele local para personalizar teu evento, para criar uma identidade e para tornar talvez aquele lugar mais bonito ou para modificar totalmente aquele local que tem uma origem, que tem um formato padrão. Então, para isso a gente chama qualquer item nesse setor de cenografia. O que você precisa se preocupar dentro de um evento corporativo quanto à cenografia? Primeiro, são os tipos de cenografia que você vai poder usar. Mas antes disso é saber, então eu tenho um espaço muito grande e eu vou cenografar todo esse espaço. Como é que você vai decidir isso? Primeiro, você vai ter que saber qual é o budget, né, qual é a verba que o teu cliente tem e qual é a intenção da proposta dele dentro do evento. Se para ele a prioridade é ter uma cenografia mais impactante dentro do ambiente onde ele vai estar com as pessoas, ou se ele já quer fazer isso desde o ambiente inicial e assim por diante. Então, primeira coisa que você tem que ver é quais ambientes que você vai estar cenografando. A cenografia, ela pode ser decorativa, e eu vou aqui colocar entre aspas o que seria uma cenografia decorativa, porque o termo é extremamente amplo, mas só para te ilustrar, né? Pode ser arranjos florais com banners receptivos, ou até mesmo uma TV projetando uma mensagem, um painel de LED, ou até mesmo um painel com uma foto. Na verdade, a cenografia decorativa ela tem uma amplitude muito grande, então é aquele primeiro momento que o pessoal chega e está se integrando com o ambiente do evento. Então, para mim, aquela composição ali, eu vou chamar de uma cenografia decorativa. Posso ter uma cenografia decorativa totalmente personalizada, já para fazer a pessoa, o convidado, imergir dentro do evento? Lógico, pode. Mas aí eu já considero que é uma cenografia temática. E dentro desse perfil de cenografia temática, é o que eu chamo de algo realmente totalmente personalizado para levar você, quando você chega no evento, a uma imersão, a um contato imediato com a marca, com o produto, com a experiência em si. Ou seja, eu já te coloco no universo do evento com toda a linguagem impactante que a gente quer dar. Então, vamos resumir, porque seria um vídeo inteiro falando sobre cenografia, mas é para você entender que cenografia faz parte de um evento corporativo e você tem que também tomar muita atenção referente a isso. Alguns confundem, eu resolvi separar até para exemplificar, né? Mas depois de cenografia, né, a gente tem dentro de cenografia e com cenografia ou sem cenografia, a gente tem o item comunicação visual. E aí, quando a gente fala de comunicação visual, né, é tudo que remete a alguma informação referente ao evento. Então, eu posso ter, por exemplo, os banners
são comunicação visual. As flags, que são os tipos de bandeira, que são comunicação visual. Pode ser interno, pode ser externo? Pode. Os painéis, adesivos, impressão em tecido, voltando a falar, usando até o exemplo anterior de cenografia, né, as TVs, os painéis de LED, tudo que transmite algum tipo de conteúdo, que agrega alguma mensagem do evento, seja um folheto, se você chegar e receber um folheto, ele faz parte da comunicação visual receptiva do evento. Então, essa comunicação visual, ela tem o objetivo de estampar mensagens, sinalizações, contextos que vão também levar a pessoa para dentro do universo do evento. Aí você sai disso e você obviamente vai ter uma equipe para gerenciar e um monte de gente cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. E aí um item que tem que estar, aliás, para mim, em qualquer tipo de evento, isso aqui para mim vale para qualquer tipo de evento onde você tem aí um número X de pessoas que precise de um gerenciamento rápido e eficaz, são os rádios comunicadores. Então, os rádios comunicadores você já deve ter visto, né? O cara carrega um radinho aqui na cintura, com fone de ouvido, aperta aqui, já fala com as pessoas, já resolve tudo. Então, esse rádio comunicador, ele tem, para mim, duas coisas muito importantes que você tem que se preocupar. A primeira é, quando você for contratar um rádio comunicador, é a verificação da frequência. Que tipo de frequência esse rádio opera, né? A outra coisa que você tem que se preocupar é qual é o alcance que esse rádio me proporciona de um canal de comunicação segura. Por que eu estou te falando isso? Porque imagina assim, você vai fazer um evento agropecuário numa fazenda, né? Aí dentro do evento você precisa se comunicar com uma pessoa que está, sei lá, 1 quilômetro de você. E o rádio que você pegou é um rádio de curto alcance, ou seja, você consegue, sei lá, 300 metros, 500 metros e assim por diante. E aí, a frequência que você está operando, também, vamos dizer que você está dentro de um pavilhão de eventos, onde a gente está falando de uma feira, e dentro dessa feira você tem aí milhares de empresas ou profissionais atuando, entrando, saindo toda hora, todos eles com rádio, todos eles operando em frequências variadas, e do nada você está lá e entra uma frequência de de um outro canal de comunicação que você está recebendo no teu, e aí isso embaralha tudo. Então, a importância de você conhecer o local, de saber que tipo de equipamento você vai precisar em termos de alcance e frequência para você ter um excelente resultado de canal de comunicação, porque isso para mim faz toda a diferença. Dentro de eventos, aí a gente tem o próximo item que eu separei aqui, que são os uniformes, né? E quando você fala de uniforme, mas evento com uniforme, eu só dei o nome uniforme, mas para exemplificar o teu evento, o cliente vai dar uma camiseta personalizada para o convidado, ele vai dar uma camisa, ele vai dar uma jaqueta, ele vai dar uma camisa polo. Então, assim, é um item que sempre tem que ser verificado, e aí você vai, dependendo do estilo do evento, vendo qual a melhor característica de roupa seria adequada para atender os convidados. E aí eu tenho também, dentro de uniformes, a uniformização da equipe, né? Então, assim, quando a gente monta um evento, eu geralmente desenvolvo um uniforme direcionado para aquele evento. Se o evento tem uma característica, né, uma temática, a gente trabalha com os uniformes da 8Com voltados a isso. Caso não, a gente tem camisas, camisetas, camisa polo, para que o nosso produtor tenha um reconhecimento, né, seja distinguido e possa ajudar rapidamente. Mas a gente também tem aí um outro tipo de uniformização. Por exemplo, se eu vou ter recepcionistas, então, se eu estiver falando de uma feira, se eu estiver falando de um congresso, se eu estiver falando de uma convenção, eu preciso entender como é que os convidados vão ser recebidos e
que mensagem eu posso passar através do uniforme, no caso das recepcionistas, ou no geral do receptivo. Então, assim, aí você vai entender com o teu cliente se é um evento mais formal, um evento informal, para definir qual seria esse tipo de uniformização para a equipe e para os convidados. E aí entramos em um outro nicho que eu chamo de logística. Aí você fala, pô, logística é uma coisa extremamente ampla. Para mim, o cérebro do evento tem que estar girando com toda a logística transparente, de maneira clara para a equipe inteira. Eu estou falando de vários tipos de logística. A logística do evento em si, né, que envolve parte do cliente, parte da sua operação de execução do evento e parte da sua operação com os fornecedores. Eu estou falando de uma logística que pode ser considerada logística de transportes, né? Como é que o convidado vem para o evento também. Eu estou falando de uma logística que envolve o pós-evento, a desmontagem do evento. E todos esses fatores, se eles não estiverem muito bem alinhados, eu posso garantir para você que você vai ter sérios problemas no evento. Então, assim, vou dar uma geralzona, mas eu vou futuramente, prometo gravar um vídeo só falando de logística com mais detalhes. Mas, assim, logística para o teu cliente, ele tem que estar ciente de quando ele pode chegar no local, o que ele tem que fazer quando ele chegar no local, em que local dentro do local ele tem que fazer essa coisa, para que ele esteja totalmente amparado e o objetivo dele chegar lá é com tranquilidade. E quem vai passar isso tudo para ele é você, com base nas necessidades dele. A logística do teu cliente para com os convidados. Então, assim, como a gente atua dentro do mundo corporativo, nos mais diversos setores, a gente pode citar aqui, eu tenho logística por ônibus, que é o ônibus que sai direto da empresa, o ônibus que eu vou pegar um público que está no aeroporto. Eu tenho a logística direcionada para veículos pequenos, né? Carros de luxo, carros de pequeno porte, para executivos. Eu tenho, no caso, um helicóptero, por exemplo, eu tenho um palestrante de extrema importância que vai chegar no aeroporto de Congonhas e precisa ir para Itapira. Então, ele chega com um avião e de lá ele teria que pegar um carro, mas já aconteceu de eu ter um palestrante que tinha uma certa idade, tinha um problema de coluna, tinha todo o problema das estradas brasileiras. Isso não acontece aqui na Europa, onde eu estou agora gravando, mas lá a gente sabe, aí, né, onde quer que você esteja, você sabe como as estradas são precárias. Então, foi contratado um helicóptero, então ele desceu do avião, embarcou no helicóptero, desceu dentro do hotel onde a gente estava organizando o evento, fomos com um carrinho de golfe, pegamos e levamos para a sala para que ele fizesse a palestra. Só um exemplo para você entender por que eu precisei de um helicóptero. Eu também já tive palestrante que só vinha dar palestra com um avião fretado, um avião particular, um jato. Então, você também tem que se preocupar com a logística de saída do palestrante. E aí, quando a gente faz isso, às vezes ele se desloca até o local de saída do jato, ou às vezes a gente providencia a saída dele já com um carro contratado para ter pontualidade, saber que vai dar tudo certo. Depois, quando ele chega no aeroporto do destino escolhido, ele vai sair do jato, vai entrar num carro, ou, novamente, vou pegar um helicóptero. Então, é muito importante você entender isso. E um item que eu estou colocando, porque no Brasil não é comum, mas aqui na Europa é comum, que é o trem. Então, a gente fez recentemente um congresso na França, em Paris, onde a gente tinha um congresso central organizado em Paris, e eu tinha um grupo de médicos, no congresso médico, eu tinha um grupo
dentro desse congresso que precisava se deslocar para fazer um workshop numa outra cidade. E aí a gente optou por usar um trem até para proporcionar a esses médicos, né, uma experiência gastronômica dentro do trem e tudo mais. Então, é um serviço bem personalizado para você tirar as pessoas de um determinado lugar, proporcionar uma experiência no meio do percurso. Eu poderia ter ido de ônibus? Poderia, mas não seria a mesma coisa. Né? Então, só para você ter uma ideia da grandeza. Ou o trem, agora lembrei de um projeto que a gente fez, que é uma festa no trem, que a gente utilizou um trem para levar as pessoas até vamos dizer assim, a área final da festa, mas a gente fez no trem uma transformação com cenografia, né, com tudo que você viu aí anteriormente. Montamos aí 2 carros restaurante, 2 carros lounge. Lounge, se você não sabe por algum motivo, né, que você sabe, mas é onde o pessoal confraterniza ali, onde a gente coloca um mobiliário específico, tem uma musiquinha de fundo, mas é um ambiente que dá para você conversar. E 2 carros com 2 vagões, né, 2 carros de trem balada. Então, a pessoa ela chegou na estação de trem de ônibus, né? Provavelmente alguém participou desse evento, com certeza não vai esquecer nunca mais. E a pessoa chegou lá na estação achando que ia fazer um passeio de trem até o local da festa, e quando ela viu, a festa começou dentro do trem. O trem parou já com tudo funcionando, com toda a equipe gastronômica a bordo, e aí fizeram uma viagem de 1h30 e na última estação do trem a gente tinha lá mais um complemento da festa que se misturava entre estação e trem o tempo todo. Mas também é pauta para um outro vídeo aí. Se você quiser saber dessa história, escreve aí embaixo. Conta a história do trem, que eu gravo um vídeo só disso, tá? Então, assim, esse é um pouquinho da logística, como eu falei, é bem mais complexo que isso, mas o intuito é falar de checklist de um evento corporativo, né? E lembrando também que eu falei que dá para usar em vários outros tipos de evento. Outro item do checklist corporativo é o receptivo, né? Ou seja, o primeiro momento, quando as pessoas chegam ao evento. Então, você tem aí o valet, né? Que é o serviço de estacionamento e manobrista. Você tem o cadastramento, que é você chegar, se identificar no evento e aí começar a fazer parte dele através de crachás, através de talvez um kit de welcome, ou seja, você recebe uma pasta, um bloquinho, um lápis. Às vezes esse material pode estar dentro da sala? Pode estar dentro da sala, sem problema, mas também pode ser um material receptivo. Você vai ver um banner, primeiro dando seja bem-vindo, pode ser que o banner também tenha uma subdivisão, ou que tenha outro banner dizendo, olha, vá até a recepção, ou recepção, simplesmente apontando dentro daquilo que eu falei de comunicação visual. A gente pode ter um backdrop para fotos, o backdrop geralmente é um painel, né, como a imagem que está aqui atrás de mim, que tem alguma mensagem do cliente que as pessoas podem, eu fui nesse evento, ou alguma coisa cômica para interagir, assim por diante. Ou até mesmo somente o nome do evento. Isso é bem tranquilo, a linguagem do evento que vai te direcionar para o backdrop. As recepcionistas, né, então, que é toda a equipe, eu chamo de recepcionistas, toda a equipe receptiva de um evento. Então, se você tiver uma equipe de recepção, se você tiver uma equipe de produção que está envolvida com o primeiro momento, se você tiver qualquer tipo de suporte inicial, eu vou chamar isso de recepcionista. Então, presta atenção, porque cada evento pede um suporte inicial e só você vai saber na hora que você estiver desenhando o evento junto com o cliente. Outra coisa que existe no receptivo, pelo menos nós na 8Com gostamos muito de fazer, são atrações. E essas atrações são as mais variadas possíveis. Eu posso ter um cara tocando saxofone, eu posso ter um ator interagindo, criando algum tipo de quebra-gelo para as pessoas.
que vai fazer com que as pessoas realmente, pum, né? A gente não sabe como elas vêm, da onde elas vêm, mas a gente sabe que ali a gente vai proporcionar a melhor experiência, aquela experiência dela falar, pô, mas que legal estar aqui. Então, as atrações eu vou mais para frente, eu dou um exemplo aí de algumas, mas também é um vídeo inteiro só falando dos modelos de atrações que a gente pode colocar no momento receptivo. E aí, dentro do evento, né, a gente tem os espaços para o evento. E dentro desses espaços para o evento é que a gente entra com um desdobramento e vocês vão ver que talvez agora eu comece a falar coisas que vão se repetir mais para frente, mas é importante você saber aonde as coisas cabem, aonde elas se repetem, para que você esteja tranquilo na hora que você falar, sentar na frente de alguém para colher um briefing. Aliás, se você não tem experiência na área de eventos, faz assim, ó, conversa com alguém, fala, meu, vamos montar um evento? Vamos fazer aqui uma lista, um exercício, ou alguém que vai fazer um evento mesmo que seja amador, um evento de família, segue essa lista aí, que eu tenho certeza que você vai dar um show, porque é algo extremamente profissional, algo que vai te capacitar para estar em outro nível. Se você está dentro da área de eventos, provavelmente isso, se você é da área de produção ainda, não é novidade para você, mas obrigado por estar assistindo até agora. E, aliás, você pode colaborar, escreve aí. Barrinha, pô, pode falar sobre isso, fala sobre aquilo, porque o intuito aqui desse vídeo é levar para pessoas que, de repente, queiram migrar, né, de área, pessoas que estejam começando na área, pessoas que estejam estudando a área, levar um pouco de informação. E eu acho que, assim, como a gente está muito focado no mundo corporativo, quando a gente cria um escopo dentro do checklist do mundo corporativo, a gente desdobra qualquer outro evento que venha, mesmo num formato diferente. Mas vamos voltar para a pauta, eu estava falando dos espaços para o evento. E aí a gente tem, eu vou chamar de salas, tá? Se a gente não tem um evento que é um grande auditório, embora também sirva, mas eu vou criar ambientes de salas. Então, primeira coisa, o meu cliente ele vai reunir todo mundo em um único ambiente depois do receptivo, ponto. Eles vão ficar todo mundo o tempo todo, no caso de um evento de um dia inteiro ou de mais dias, na mesma sala o tempo todo. Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa ver quando você vai ver no local também eu preciso da seguinte estrutura, eu preciso de um ambiente receptivo, eu preciso de uma sala principal, ou eu preciso de uma sala principal, mais 4 salas de apoio para momentos específicos do meu dia, onde eu vou trabalhar as pessoas como grupos separados. Então, presta atenção nisso, que vale muito você já ter isso na cabeça na hora que você estiver colhendo o briefing do evento, ou seja, as informações iniciais do evento. Aí, o que eu vou colocar dentro de cada sala? Eu vou colocar agora para você, dentro de cada sala, o que eu chamo de estrutura básica. Pode ter mais? Pode, mas você tem que saber o básico para depois pensar o que o meu cliente precisa mais além disso. Geralmente, eu coloco flip chart, eu coloco um sistema de projeção, a gente pode falar de projeção de LED, pode ser um projetor comum, pode ser um super hiper projetor, mas um sistema de projeção com uma tela, e aí a tela pode ser uma tela cenográfica ou não, né? Como eu te falei, a cenografia é que vai mandar, e só para exemplificar o que seria uma tela cenográfica, eu tenho nessa tela uma mensagem do cliente estampada em algum dos lados ou no meio, tudo faz, e eu também projeto imagens nessa tela. Ou eu tenho uma tela de LED que também faz tudo isso e o tempo todo mudando mensagens e assim por diante. É uma tela bem mais interativa. Mas eu estou falando do item projeção. Já falei das salas, do flip chart, da projeção. Vou falar de iluminação, né? Por que iluminação? Porque você sempre tem que oferecer, ainda mais se a gente estiver falando de algo personalizado, algo realmente direcionado à temática do evento, um clima dentro da sala. E quando você está numa sala, mesmo que seja de eventos, ela vai ter lá luz branca e luz amarela e acabou. Então, você precisa
iluminar cenograficamente a sala. Então, não vou entrar nesse quesito aqui, só fica aí a dica, a gente pode ver isso mais para frente. Você vai precisar de sonorização também, você vai precisar de um palco ou não, às vezes eu faço evento que o cliente não quer palco, quer todo mundo no mesmo nível, mas precisa. Você vai precisar de um apresentador, que às vezes pode ser o próprio cliente, alguém do cliente, ou você vai ter que contratar também para estar nessa parte do evento em si. Aí ele pode ser um mestre de cerimônias extremamente formal, terno, gravata e tudo mais, ou ele pode ser um animador e mestre de cerimônias. É o cara que vai gerar interação, que vai passar conteúdo, vai fazer um anúncio de tudo que tiver sendo anunciado, mas de uma forma irreverente. Então, é uma outra forma de agir, só para você saber que tipo de apresentador. Tem mais do que isso, mas só para você saber. Você vai precisar de conteúdo, né? Qual é o conteúdo que o cliente vai passar? Então, todo esse conteúdo tem que estar com você já, para passar para o pessoal que vai estar executando isso da técnica. Você talvez precise de tradução simultânea, então, se você tiver várias línguas dentro do mesmo evento, você vai precisar de tradução. Eu já fiz, no mesmo evento, tradução para 7 línguas simultânea, isso demanda também uma energia muito grande, também talvez a gente grave um vídeo falando sobre isso, até com profissionais da área. Você vai precisar de material de apoio, e aí o material de apoio, a gente pode falar que parte daquele kit receptivo, eu posso chamar de material de apoio? Posso. Bloquinho, caneta e tudo mais. Mas eu também posso precisar de fita crepe, fita adesiva, post-it, canetas, uma infinidade de que seria material de papelaria. Eu poderia conceituar como a base desse material. Não é só isso, mas é a base desse material. Você vai precisar, né, da cenografia, que eu já te falei, e aí a cenografia pode ser 2 bannerzinhos colocados do lado da tela, ou uma mega produção dentro de sala, mas tenha atenção a isso, porque muitas vezes o cliente gasta pouco na entrada, tem um budget reduzido, mas ele investe bastante dentro de sala. Na sala, você também vai precisar de comunicação visual. Vou dar um exemplo, para mim, muito comum, né, porque como a gente faz muita convenção, as pessoas chegarem na sala e já saberem aonde cada uma delas tem que sentar. E para isso a gente cria aí toda uma logística com uma sinalização interna bem eficaz para que eu sei que eu tenho que sentar ali à direita, na segunda fileira, no meio. Ou uma outra comunicação visual interativa, que eu chamo, na verdade, que é o fato de você chegar, entrar na sala e não acontece nada, está todo mundo sentado onde quer, e em um determinado momento a gente solta as regras do jogo dentro da sala, e dá para fazer isso de várias formas diferentes, e as pessoas têm que se levantar para aí sim se alocarem no momento certo. Vai tudo depender da dinâmica do evento. E uma outra coisa que também tem é mobiliário. Aliás, mobiliário tem no receptivo também, tá? Então, lembrando que o mobiliário do receptivo não necessariamente é o mobiliário que a gente está usando dentro de sala. Vou dar exemplo de mobiliário dentro de sala. Se eu estou falando de uma sala que no momento X está num formato auditório, eu vou precisar de cadeiras. Geralmente o espaço tem, se o espaço não tem, eu tenho que contratar. Se eu estou falando de um momento onde a sala está no formato jantar, então a gente vai precisar de mesas e cadeiras propícias para o jantar. Se é no formato lounge, sofás, bistrôs e assim por diante. Não vou me aprofundar, mas para você ter essa noção, que é uma coisa que a gente faz muito, às vezes até por falta de recurso de espaço físico, criar breaks, aonde quando o pessoal volta para a sala, tem um ambiente totalmente transformado. Então, também é um vídeo de logística sensacional para a gente estar falando futuramente. Bom, então aí a gente sai aí praticamente de um momento de estrutura e a gente começa a entrar no material humano.
Quando eu falo material humano, eu estou falando de equipe técnica, de artistas, todo mundo que estiver trabalhando no evento. E aí eu vou começar falando no teu checklist, embora quando você contrata um fornecedor, obviamente isso já vem, mas muitas vezes eu faço operação direta com uma equipe de profissionais contratados específicos, onde cada um é fera na sua área. Então, por isso que eu gosto de separar, né? O teu cliente, o teu fornecedor, ele pode levar som, luz, audiovisual, no caso, completo, e pode levar a equipe dele, mas eu falo, ó, beleza, nesse evento aqui, minha equipe técnica vai operar e essa equipe do fornecedor fica dando apoio para qualquer tipo de mudança, de emergência, desconectar um cabo, sei lá, infinitas possibilidades que eu nem gosto de pensar. Mas é para isso que a gente está aqui para conversar e você entender um pouquinho. Equipe técnica. Eu tenho sempre um técnico de iluminação. Por quê? Porque é o cara que vai estar operando o meu sistema de iluminação da sala. E aí, eu estou chamando de técnico, mas tem várias outras vertentes que as pessoas... diretor de iluminação e assim por diante, mas eu vou trabalhar sempre com termos técnicos. E aí, para mim, é a pessoa que vai fazer toda a direção cenográfica de luz dentro de sala. Ele sabe que momento acende, que momento apaga, e que luz ele acende e que cor de luz ele vai acender. Então, isso é muito importante para mim ter alguém que sabe o desenho do evento inteiro nesse setor. E também o meu técnico de som, o sonoplasta ou diretor de áudio, que é o cara que vai estar responsável por soltar todos os áudios, seja a música motivacional que vai entrar dentro do evento, o áudio de uma gravação que o cliente fez com um determinado cliente sobre um determinado assunto. Então, assim, é o cara que vai operar toda a sonorização de sala. Ele sabe que, tipo, é um exemplo simples, mas que eu vejo acontecer muito em evento, que é você tem pausas quando geralmente você chama pessoas da plateia, né? E eu estou falando de eventos extremamente profissionais, né? Então, vamos chamar o Carlos Barrinha, e eu estou no meio da plateia, uma plateia de 300 pessoas. Desculpa, uma plateia de 300 pessoas. No meu deslocamento até o palco, qualquer um, né? Até você que talvez não tenha muita experiência, está pensando, solta uma música, né? Pois é, eu já vi não acontecer. Mas aí o meu técnico, ele não vai soltar só uma música, ele vai saber quem que é o Carlos Barrinha, o tema que ele vai falar, como ele vai falar, e aí o conteúdo dele vai ser expresso de forma com que o som que vai estar tocando vá levar isso, vá motivar a galera, vá criar uma passada mais dinâmica, né? Não sei se você já foi em evento, onde a pessoa está lá, ela se levanta. Aliás, uma outra coisa que eu digo aqui, né? Sempre que for levar alguém para falar no evento, coloca na primeira fileira para ficar mais fácil, mas mesmo assim ainda tem um gapzinho, né? De a pessoa se levantar e ir até o palco. Então, assim, preste muita atenção que a sonoridade é, para mim, a motivação total da pessoa, como ela levanta, como ela anda, o ritmo que ela anda e como ela vai chegar no palco falando. Então, técnico de som, de sua confiança, que eu acho que é o melhor para você. A mesma coisa para um técnico de vídeo. O cara tem que saber que conteúdo está indo para o telão, em que momento está indo para o telão, em que momento ele tem que mudar o vídeo da apresentação do cliente para um vídeo de, por exemplo, transmissão simultânea, que eu falei à parte. Então, ele também é meio que um diretor ali de imagem, né? Então, essa pessoa tem que saber do conteúdo, a ordem de apresentação dos slides, ela já tem que ter tudo isso no mapa de mesa dela para que tudo flua bem nesse sentido. Então, é outro cabeça assim, importantíssimo. Temos que ter, não dentro de sala, né, mas temos que ter, eu falei do gerador, esqueci de falar dele, mas está aqui no meu material humano, o técnico de gerador.
O técnico de gerador, principalmente quando você contratar um gerador de caminhão, ele é técnico e motorista. Então, fica uma dica aqui. Esse cara está muito cansado. Esse cara trabalha muito. Então, tenha certeza que se você contratou um gerador que precisa ser cabeado, ou que não tem, ou que tem uma chave reversora e não é automático, na hora que você falar com esse cara, primeiro de tudo, trate-o muito bem, né, como todos os outros profissionais, mas faça ele vestir a camisa do teu evento e faça ele ficar muito ligado no andamento do teu evento e do teu gerador, para que na hora que a energia cair, e eu vou te dizer, um dia vai cair, esse cara tá lá esperto para fazer a conexão, se tiver que fazer a conexão na hora, ok? Então, esse cara para mim também faz parte da minha equipe, tem que ser um cara muito bom. Aí nós temos os atendentes, né? Estou falando agora da equipe técnica dentro de sala, e eu vou dar um exemplo de atendente, né? Às vezes, durante a convenção, são feitos trabalhos em módulos, mesmo dentro da sala, você tem que distribuir o material para esses módulos, para essas equipes trabalharem. Então, são os atendentes que fazem isso. Também são aqueles que vai ter uma sessão de perguntas, são eles que ficam com os microfones e assim por diante. Então, também tenha isso em mente. Qualquer um pode ser atendente. Não chame o seu amigo para ser atendente no seu evento, a não ser que seu amigo tenha uma noção muito grande do profissionalismo, porque um atendente que segura o microfone e não leva até a pessoa que quer fazer pergunta, ele não serve. Então, assim, é só um exemplo também para não me aprofundar, porque eu vou falando com vocês e várias imagens de várias coisas que eu vejo vão acontecendo e, obviamente, são coisas que eu prezo muito quando alguém vem trabalhar comigo, que é a pessoa realmente não cometer as falhas que eu costumo ver em alguns eventos que eu vou como convidado, e a gente está como convidado, mas a gente nunca é convidado, a gente está sempre olhando tudo e tudo mais. Bom, e aí eu tenho geralmente o diretor de sala, o diretor de produção de sala, que é o cara que sabe tudo o que está acontecendo. É o cara que tem um mapa mental completo. Quando eu falo mapa mental, entenda que ele também tem lá os tempos e movimentos, que é um item que para mim é importantíssimo, ou seja, é uma planilha que você tem aí tudo escrito. Agora começa com um apresentador falando 5 minutos, depois do horário 5 minutos, depois entra o presidente, tem que soltar o telão, o vídeo X e assim por diante. Então esse cara é o cara que encabeça a sala, e aí ele tem sempre um produtor assistente que também vai estar ali para fazer o subgerenciamento das coisas, todo mundo, como eu disse, né, interligado no radinho. Aí, falando de evento corporativo, a gente tem, eu espero que você esteja curtindo, eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas o intuito é te preparar para amanhã, se alguém falar, sabe que é um evento corporativo? Sei. Aí, você sabe que tem dentro do evento corporativo? Sei. Tem muito mais coisa do que eu vou falar aqui? Tem, mas aí a gente entra em coisas específicas que vão já entrar na tua cena quando você se tornar um profissional da área, se é que é essa a sua intenção. Mas caso não, você tem esse checklist aí totalmente preparado para você estar ciente de o que você tem que ver, o que você tem que atentar. E eu tenho certeza, agora fazendo uma pausa ainda aqui na sequência, eu tenho certeza que você nunca mais vai ver um evento da mesma forma. Você vai chegar no evento e você vai ficar procurando todos esses itens. Você vai identificar todos esses itens e aí, com base nisso, sua análise no evento nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai chegar no evento e falar assim, foi divertido o evento. Não, você vai poder avaliar no ponto de vista técnico, para saber como foi o serviço de catering, se toda a parte de alimentação estava de acordo, se o local estava de acordo. Sua cabeça mudou a chavinha, bem-vindo ao grupo dos apaixonados pelo mundo do evento. Isso se você não faz parte ainda. Se você já faz, mais uma vez, obrigado por prestigiar e estou aí para, se eu esqueci alguma dica aqui, por favor, coloca aí, porque a galera
que está assistindo o vídeo vai ver que comentou. Quanto mais comentários, melhor para todo mundo, porque quem participou vai poder ver na íntegra o que as pessoas estão falando. Beleza? Vou aproveitar aqui também, então, pedir para você curtir nossa página do Facebook, curtir nosso canal, vai estar no final do vídeo. Dá aí o seu like, o seu joinha, mete o dedão, como a galera fala, mas para que a gente possa saber que a gente está realmente contribuindo de alguma forma com esse conteúdo e para que eu possa, de repente, começar a fazer outros vídeos sobre outras coisas que eu acho que são do interesse das pessoas. Esse vídeo aqui, todo mundo que não é da área de eventos falava assim para mim, cara, mas como é que você consegue gerenciar um evento desse tamanho, blá, 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 e tal. Então eu resolvi fazer no formato profissional um vídeo para levar conteúdo para quem quiser usar com o que quiser usar. Então, a festa de aniversário do seu filho será outra, pode ter certeza disso. Bom, então aí vamos falar dentro do escopo de eventos, voltando aqui, de atrações, né? Então, dentro de atrações, se você vai se lembrar, eu falei há pouco tempo atrás que no receptivo, às vezes a gente coloca um show, uma interação, uma atração. E aí eu vou só citar coisas que a gente considera atrações, mas que fogem do quê? Fogem de ser alguém de dentro da empresa, embora muitas vezes eu faça atrações com pessoas dentro da empresa, mas fogem do padrão de ser uma pessoa dentro da empresa. Então, é alguém contratado para levar conteúdo, entretenimento, sei lá, mais diversas interações, aprendizado e assim por diante. Então, vamos lá. Atrações. Palestrante é uma atração? É uma atração na minha concepção, porque ele vai levar um conteúdo e ele vai mudar a chave de quem assistir a palestra dele. Né? Se ele for um palestrante de impacto, se ele tiver um bom conteúdo, obviamente ele vai mudar a vida da pessoa que está ali. Então, para mim, é uma atração. Shows, a gente pode falar de show musical, show de humor, show de circo, qualquer tipo de show. É uma atração dentro do evento. Aonde se encaixa? Em diversos momentos, também não vou falar disso agora. Se quiser, eu faço um vídeo só falando sobre modelos de atração dentro de perfis de evento no mundo corporativo. Atores performáticos também. Os atores, eles levam mensagem, eles criam interatividade, eles descontraem o ambiente e, para mim, são indispensáveis na grande maioria dos eventos que a gente faz, em alguma forma. E, às vezes, eu uso o ator até no pré-evento, né? Não estou nem falando do pré-evento, mas, às vezes, o ator vai à empresa e aí já muda tudo, já é um novo padrão, uma nova configuração. Mas, como eu estou falando aqui só do evento em si, vamos seguir adiante. Eu tenho promotores de ponto de venda ou promotores locais de algum determinado tema. Pô, mas isso é atração? É, cara. Sabe por que que é? Porque assim, eu estou chegando no evento, de repente tem alguma coisa da marca ali, que uma pessoa vem até mim e fala assim, meu, experimente isso aqui. Ó. Então, para mim, esse promotor, ele trouxe uma atração para mim, ele trouxe um paladar, uma experiência de paladar, se eu estiver falando de comida, mas pode ser uma revista, pode ser um óculos virtual. Então, para mim, esses caras são atrações também. Dinâmicas de grupo, aí você fala, não, para aí é treinamento, mas a dinâmica de grupo que a gente está acostumado a fazer, né? Eu gosto de ter um formato dentro do evento corporativo. E aí você fala, pô, mas qualquer evento corporativo vai a dinâmica de grupo? Não, tem determinados tipos de evento, mas as dinâmicas que a gente gosta de fazer é sim trabalhar um núcleo de grupo, trabalhar um conteúdo específico da empresa, da corporação dentro do núcleo, mas que esse conteúdo gere, além do aprendizado, descontração, entrosamento, diversão. Acho que o grande foco dessa dinâmica de grupo que eu estou chamando de atração é que ela tem um pouco de diversão no meio e isso muda a energia da galera no evento, muda todas as características que um profissional dentro de um evento por X horas, ele vai ter uma sobrecarga de estresse que, num momento como esse, embora ele esteja trabalhando focado, ele vai ter um pouco de diversão. Para mim,
Então, esse tipo de dinâmica é uma atração. Outra coisa que a gente chama de... que eu poderia até colocar como show, mas por ser uma coisa particular, é o lançamento de produto. Quando eu estou falando de lançamento de produto, pode ser qualquer tipo de produto dentro do evento, ou seja, é uma ação de marketing interna que acontece ali. E vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um evento para General Motors e eu estou lançando um carro novo dentro do evento para a Chevrolet, que pode ser para o pessoal da equipe de vendas, que vai ter o primeiro contato com esse carro. Mas por que ele é uma atração? Porque ninguém lança nada se não tiver um espetáculo por trás. Eu não vou chegar dentro da convenção lá da Chevrolet para a equipe de vendas e falar assim, bom, pessoal, então agora eu vou apresentar um novo modelo do Corsa. Está ali. Não é isso. Pode ter certeza que se o teu cliente for fazer isso dentro do evento, para mim é um evento dentro de outro evento. Então, para mim, é uma ação que envolve entretenimento, impacto, vai com certeza encantar. E tudo que encanta, para mim, é uma atração. Então, preste atenção e guarde essa informação, porque isso é muito importante em qualquer evento que você faça. Então, assim, óbvio, é do mundo corporativo que eu estou falando, mas assim, vamos pensar no aniversário. Pô, é diferente você fazer um aniversário de criança onde tem lá o básico, tem a mesa decorada, cenografia, tem a comida, alimentos e bebidas, tem lá a hora do bolo onde apaga a luz, iluminação, mas e se não apagar a vela do bolo? E se na hora do bolo entra um Homem-Aranha, um Batman? Já mudou tudo. Então, é esse tipo de ação que eu estou falando dentro do contexto. Até viajei um pouco na maionese, mas eu estou tentando trazer a coisa para o lado cada vez mais simples. Outra coisa que tem dentro do evento do mundo corporativo são os brindes. E não estou falando de brinde, tem o brinde de brindar, mas estou falando de brinde recordação. Ou seja, o que eu vou dar de presente para que essa pessoa que veio ao meu evento, quando olhar para isso, ou quando usar isso, ou quando comer isso, remeta ao meu evento. Então, tudo que se caracteriza nesses modelos que eu falei, e muitos outros, é um brinde. Então, eu posso falar assim, então, vou dar um exemplo bem banal, mas é muito real. Vou fazer um evento para gringos que vêm para o Brasil para uma convenção de viagem de turismo, né? Uma empresa de turismo está trazendo eles para conhecer um determinado roteiro e na hora de ir embora, o cara vai embora com uma garrafa de cachaça, com um copo, um socador, uma faquinha, um kit caipirinha. Então o cara vai lembrar, eu fui no Brasil e tal. Então, isso você já deve estar acostumado. O brasileiro ama brinde, né? Se a gente acha que os estrangeiros gostam, os brasileiros amam brinde. E você vê isso nas feiras que os caras formam filas quilométricas para pegar pipoca, que é um brinde alimentício, mas é um brinde, ou canetinha, assim por diante. E aí esses brindes podem ser os mais variados possíveis. Aí você vai conversar com o cliente. O que você quer dar de brinde? Ou você vai sugerir de acordo com o perfil do evento. Beleza? Também tem dentro do evento corporativo prêmios. Então, quando a gente fala de eventos de premiação, né, a gente pode falar de um evento que vai premiar, por exemplo, uma campanha de vendas. A gente pode falar de um evento onde o teu cliente vai fazer uma premiação dos melhores fornecedores, aonde o teu cliente vai premiar os melhores clientes. Então, cada evento é um formato diferente. Mas, assim, a gente também pode falar de prêmios, que são coisas que a gente dá durante o evento. Ou seja, então eu vou ter uma campanha de vendas onde o prêmio é uma viagem para as Bahamas, ou um cruzeiro, ou uma hospedagem no hotel 5 estrelas, ou um passeio, ou um jantar. Então, dentro desses prêmios que existem dentro do evento corporativo, a gente tem esses nichos e, obviamente,
tem muitos outros, mas assim, esses praticamente são os principais. Aí a gente praticamente faz um fechamento completo, né, do que tem dentro do mundo dos eventos, assim, dos itens que você tem que atentar na hora que você começar a pensar em construir um evento. E aí a gente tem o pós-evento, porque muitas vezes o teu evento não termina quando o pessoal sai daquele lugar e vai para casa. Então, pensa também no pós-evento junto com o teu cliente. Tem duas coisas para pensar nesse momento. A mensagem que você entregou no evento e que mensagem você vai entregar pós-evento para que as duas juntas firmem ainda mais a parceria, o compromisso, a fidelidade do teu cliente. Então, isso pode ser através de ações digitais, pode ser com entrega de brindes também, é uma coisa que a gente também tem feito muito ultimamente, que é fazer uma ação de entrega personalizada de brindes dentro da própria empresa, como um exemplo básico, assim. Às vezes a gente faz para clientes dos nossos clientes, né, quando eles são o foco do evento, mas quando o cliente é um cliente interno, ou seja, o colaborador da empresa, ele foi para uma convenção no final de semana e quando ele chegou na segunda-feira ou no próximo dia que ele vai até o escritório, ele chega lá e tem um kit de boas-vindas novamente ao escritório com materiais que se referem ao conteúdo do que ele viu, ou uma agenda do ano, ou uma capa para o iPad, ou uma mala de viagens, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Basicamente, essa é a linha, né? Mas óbvio, não quer dizer que seja só essa linha. É muito importante você saber que dentro do universo que a gente está, a sua criatividade é o seu limite. Então, assim, isso é uma amarração geral. Eu sei que é um vídeo que realmente está um pouco comprido, tem 1h15 até agora, mas se você ficou até aqui, sensacional. Eu só tenho a te agradecer, porque eu sei que o conteúdo que a gente fez aqui, que a gente pensou aqui, não foi em vão, e eu tenho certeza que vai impactar de alguma forma a tua vida. Então, seja lá onde você está assistindo esse vídeo agora, se você puder compartilhar, curtir, indicar, fique à vontade e a gente se vê num próximo vídeo.